Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta semana Grenal, né? Nem terminou uma, já começou a outra. Só veio o Grêmio. E quem diria, né? Que não teríamos um Grenal do primeiro contra o oitavo, ou na pior das hipóteses, o segundo contra o sétimo. Terceiro contra o sexto, nós chegamos a analisar aqui, analisei também na Grenal, a hipótese era menor. Obrigava o Grêmio a ganhar, né? E obrigava a ter mais um que outro tropeço, né? E o Grêmio ganhando, o Grêmio dava um salto extraordinário. Tanto é que o Grêmio, com tudo que aconteceu, ficou só a 2 pontos do Internacional. Mas para não dizerem que eu estou tripudiando, que o Internacional isso, que o Internacional aquilo, o Inter também jogou metade das suas partidas praticamente com os reservas. E nos 3 últimos jogos que o Internacional jogou com os reservas, o Internacional não fez nenhum gol. E perdeu pontos para times rebaixados. O Internacional empatou com o São Paulo de Rio Grande em 0-0, o Internacional empatou com o Cruzeiro em 0-0 e o Internacional empatou com o São Luís de Juí em 0-0. Só aí o Inter perdeu 6 pontos em relação ao Grêmio, que com os titulares perdeu uma e ganhou 5. Aliás, o Grêmio tem 5 vitórias contra as mesmas 5 do Internacional. E quem fez mais vitórias na primeira fase foi o Brasil de Pelotas, que fez 6 vitórias. E tivemos aí um time com aproveitamento. Até esse campeonato estadual do Rio Grande do Sul está mais equilibrado que alguns no Brasil. Tem campeonato estadual no Brasil classificando com 34%, 36%. Aqui, o 8º colocado fez 42%. Então, estou falando aqui tudo meio de improviso, sem olhar a tabela, porque eu fiquei mentalizando isso, né? E o último colocado aqui, deixa eu colocar meu óculos aqui, o 8º foi o São Luís de Juí, 42,4% de aproveitamento. Surpreendente a campanha é do Avenida, que mesmo empatando em casa ontem contra o Novo Hamburgo, o Periquito entra só para não cair. E o Periquito, desta vez, entrou o Periquito, né? E vai pegar o Caxias. E quem está com um caminho, o senhor Keller Clor, o senhor Adalberto Aquino, um caminho bem traçado para chegar na final, é o Brasil de Pelotas. E se chegar à final, vai decidir com a sua charanga. Eu não sei qual é o regulamento, nós vamos ter que aprofundar essa discussão, porque se o Brasil chegar para decidir, primeiro tem que chegar. E tem que se consolidar aí com essa vantagem, que é muito boa, né? O Brasil de Pelotas tem 21 contra 18 do Internacional, tem 3 de vantagem, e o Internacional pega o time mais forte da competição, que é o Grêmio, e o Grêmio tem 16, o Brasil de Pelotas tem 5 a mais do que o Grêmio, e o Grêmio pega o Internacional. Então é justo imaginar que o Brasil de Pelotas, se passar de fase, porque primeiro tem que passar de fase, o Brasil de Pelotas, que vai pegar o São Luís de Juí, faça mais pontos que Grêmio ou Inter farão em clássicos grenais. Esta é a situação. São Luís e Brasil de Pelotas, Brasil decide em casa. Veranópolis e São José, o São José decide em casa, os dois que passarem se enfrentam aí. Ou São Luís ou Brasil contra Veranópolis ou São José. E o outro enfrentamento, Grêmio ou Internacional contra Avenida e Caxias. Por enquanto, o Caxias está levando o jogo contra Grêmio ou Internacional, se passar pelo Avenida, para a sua casa. Tem 2 pontos a mais que o Inter, tem 20 contra 18 e segue somando, enquanto que o Grêmio tem 16 contra 20 do Caxias. Então, para decidir em casa, Grêmio e Internacional terão que fazer um desempenho extraordinário nos clássicos grenais. Tanto para a fase semifinal, como para a finalíssima. Se for contra o Brasil de Pelotas, por exemplo, a tendência é que seja na Zona Sul. Então o Inter ainda terá um micro privilégio de decidir agora em casa. E o Grêmio não. O Grêmio muito dificilmente vai decidir alguma em casa, mas só classificar em sexto já foi lucro. Tem saldo qualificado, zeraram os cartões amarelos, teremos árbitro de vídeo e o saldo qualificado que eu digo é o gol fora de casa em termos de desempate valendo dobrado. Ou seja, o melhor dos empates para o Grêmio, se isso ocorrer na primeira partida, será o 0-0. Maurício, a lista da seleção brasileira surpreende com o William José e com o Talisca. São as surpresas, assim como alguns até colocaram o Jeromel como uma surpresa na lista, mas não é surpresa perto do que
o Tite vem realizando de convocações e até falando em entrevistas. O Tite, que hoje, Rec, na entrevista coletiva da seleção, fez muito questão de destacar as vagas em aberto, em especial a vaga da zaga. Tanto que ele leva o Rodrigo Caio e o Jeromel. E na ele frente... forçou um pouquinho lá, dizendo que o Gil também está nessas dúvidas. O Gemerson ele citou também nas Não, o dúvidas. Gemerson foi mais vezes convocado do que o Jeromel. Agora acho que está empate. 2 vezes cada um, né? O Jeromel tinha sido convocado e foi convocado agora. Mas o Gil a gente nem lembrava mais do Gil, né? Nem lembrava mais. O Tite que faz questão de incluir eles. E fez questão ao longo da entrevista coletiva de manter acesa a chama de alguns atletas como o Arthur. Disse que não chamou o Arthur porque não teve tempo de observar ele, mas que é um jogador... Não, ele falou nos 3 meses que pode jogar nessa função do Renato Augusto, que é a grande dificuldade do Tite nesse momento. Ele coloca o Fred como um concorrente para essa vaga, o Fredinho, ex-internacional, e cita o Arthur como uma das possibilidades. Agora, imagine, Adalberto, aqui no Keller Cross, que a gente brincava com o William José. Até o William José, esse aí foi para o Real Madrid B, pois o William José agora pode jogar uma Copa. Não vai jogar. Não vai jogar. Mas nem ele, nem o Talisca. Boa noite. Boa noite, Keller. Boa noite também. Dupla qualificada. Tu falou aí a respeito de árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo foi só pro Grenal agora. Teremos nos 2 clássicos. Não, mas tem que ter nos outros jogos. Não, senão é várzea. Para um pouquinho. Você está brincando comigo. Vai ter árbitro de vídeo no Grenal e não vai ter no Jogo do Brasil, não vai ter. É a mesma competição. É 30 mil por jogo. Mas então não faz para ninguém. Antidoping também é assim. Mas não faz para ninguém. No interior pode jogar dopado. Se não tem. Dupla, não. Se não tem. Interior contra interior pode se dopar. É a mesma competição. Se jogar contra a dupla, não. É a mesma. Mas pelo menos na final deve ter. Não está confirmado, só é a mesma clássicos. Competição. Só se algum da dupla Grenal for pro final. Não, mas é que aí tem um problema. Não, mas daí o Brasil de Pelotas é que vai ter que bancar. É o dono da casa. O dono da casa tem que bancar e aí cai numa situação agora. No Beira-Rio custou 30 mil reais porque o estádio tinha uma sala isolada, sem visão para o campo, para instalar o equipamento do árbitro de vídeo. No Bento Freitas, que não vai ter essa sala, o custo sobe para 47 mil. Sim. Nem sabemos se poderemos ter uma final no Bento Freitas, né? É como o Rec falou aí no início, em termos de... A final exige, no regulamento gauchão, capacidade para 10 mil espectadores. Mas aí entra a arquibancada móvel, porque lá só cabe 7. Então já tem a primeira... Então eu acho isso aí um equívoco. Segundo ainda está longe, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Regulamento Deixa eu dar uma pergunta a vocês aí que acompanham isso da imprensa. Houve alguma aplicabilidade do árbitro de vídeo nesse Grenal? Nada? E haveria situação, aí que entra a pergunta mais importante, eles falaram dos lances polêmicos, falaram do lance do Roger, que eles interpretaram como não havendo. E se manifestaram. Dizendo, sim, deram uma entrevista coletiva, dizendo que entenderam que não havia necessidade de alertar o árbitro, entenderam que o cartão amarelo da Alessandro no Luan era para amarelo e não para vermelho. Eles viram 2 ou 3 vezes. Eu acho que era para vermelho. Então é efetivo, então. Por exemplo, mas não citaram o lance do Kahneman. Não, mas segundo o Manuel Serapião, representante da CBF, que falou sobre isso, no lance do pênalti do Luan, o pênalti que foi marcado, foi assinalado pela equipe de arbitragem. Do Everton. O pênalti do... Sobre o Everton. Sim, que o Luan converteu. O lance foi acompanhado... Mas aquilo ali não precisa. Minha avó... Eu também mas esse lance o Manuel Serapião pegou como exemplo. Esse lance foi assistido pelo árbitro de vídeo e seus auxiliares. Na câmera 1, que é a câmera principal, aqui a TV realiza a transmissão normal. Pela câmera 7, que é a câmera invertida. Pela câmera 5 e mais uma outra câmera que ele não soube citar a numeração. Foram 4 ângulos diferentes para confirmar, não, de fato, ocorreu a falta e ela foi dentro da área. Então, essa é uma aplicação que foi... Se eles identificassem, não, existiu o pênalti, existiu a falta, mas foi fora da área, eles fariam a revisão do lance para uma falta fora da área. E por que não teve o cartão amarelo? Mas aí não cabe ao árbitro de vídeo fazer essa análise. Não, mas é... O árbitro de vídeo, ele influenciaria caso ocorresse um lance para vermelho. Por isso que o Rec citou. Mas aí os comentaristas de arbitragem, todo esse pessoal que fica comentando aí, que sempre fala numa manifesta situação de gol, o jogador tinha uma possibilidade, a falta foi dentro da área, é pênalti.
Mas o cartão amarelo também exige cartão amarelo. Mas a FIFA andou mudando. Eu penso que isso não tem a FIFA mudar. Isso deveria evoluir. Pênalti e cartão amarelo. Isso aí deveria eu tô assistindo muito futebol, eu assisti o jogo do Barcelona. Assisti o jogo do Barcelona contra o Málaga. Um lance de frente que o jogador entra e acerta a perna do lateral esquerdo do Barcelona. Foi na bola, mas acertou no meio da perna. Vermelho direto. O D'Alessandro ontem dá um chute por trás para acertar. Ele não tinha como acertar a bola estava lá do outro lado. Ele veio para dar no jogador. É vermelho direto. O Kahneman, aquele atropelamento do Kahneman no Nico. Pode ser segundo amarelo. Então? Pode ser segundo amarelo. Não, mas se fosse então, o caso eu quero dizer. E outra coisa, quando começou o jogo... segundo amarelo não tem árbitro de vídeo. O árbitro de campo dá. Tá, mas o que eu queria falar sobre a arbitragem... Só dá vermelho direto, ele não dá amarelo. O que eu queria falar sobre a arbitragem. A arbitragem, eu acho que tecnicamente foi bem. Disciplinarmente foi muito mal. O D'Alessandro e o Maicon tinham que começar o jogo com cartão amarelo. Mas não há consenso nem entre os árbitros aqui. Não, mas questão. Eu não quero saber do consenso deles, tia. Eu quero te dizer o que eu tô vendo. Aquilo ali é lance. O Verratti caiu no jogo contra o PSG, decisão da Liga, certo? Sim. O que aconteceu? Ele levantou e correu na direção do juiz para reclamar. Ele reclamou, o juiz puxou o amarelo, rua! Tu não viu o lance? Sim, vi. Então, isso aqui não acontece mas nunca. Mas o lance do Maicon e do D'Alessandro no início do jogo... Amarelo pros dois. Eu vou citar. Mas tu sabe como começou a história? Rec. Sim, mas... Não quero saber. Eu quero saber. Eu quero te dar uma... Eu quero ver... Mas aí eu vou dizer o seguinte, eu até acho que poderia dar critério do juiz. Mas como ele não deu para nenhum dos dois... Eu acho que ficou bem. Não que qual é o lance que tu está te referindo? Não, esse bate-boca, eu acho que é uma indisciplina e que deveria. Agora, se ele dá só para um, acaba prejudicando aquele time. Ou para os dois para ninguém. Ele escolheu não dar para ninguém. Keller, tu sabe a sua história? Não sei. Não, até porque sabe mas que o árbitro ali, ele sabe. Vamos ver a tua versão. Não, a minha versão não, está escrito no jornal 0 Hora. Não, pode... Como foi? O Michael diz assim, o juiz diz para os capitães, hoje tem árbitro de vídeo. E o Michael diz, num tom provocativo, não estou dizendo nem que ele esteja errado, o D'Alessandro é provocável. Sim. Ele disse, então hoje o D'Alessandro não vai apitar o jogo. Pode ter sido uma brincadeira, o gringo montou num porco. Mas só um pouquinho. Antes de se é verdade essa versão, se é verdade isso poderia ser cartão vermelho para o Michael, porque ele está ofendendo a arbitragem. Porque é direta a ofensa para a arbitragem se ele diz isso. Então hoje não vai apitar. Mas como assim não vai apitar? Então é uma ofensa direta para o árbitro. Como o outro redarguiu imediatamente, nivelou de novo. Então, aí é para os dois, ou dá para os dois amarelo, ou não dá para nenhum. Eu penso que aí entra aquela questão que a gente sabe que tem, né? A questão do espetáculo. Não vai tirar os dois no vermelho. Tem espetáculo, é a regra do jogo. Mas tem a famosa regra 18, né? Famosa. Então é o bom senso. O que ele fez? Ele repreendeu, né, verbalmente ali, para ajustar e não deu para nenhum dos dois. Porque nós começamos o Grenal naquela situação, né? Em tese até ficaria pior para o Grêmio, porque o Maicon, em tese, ele faz mais falta do que o D'Alessandro. Em tese. Então, haveria até o prejuízo. Não que eu esteja defendendo, eu morro de amores, vocês me conhecem que a minha análise sempre procuro ser o mais imparcial possível, né? Então, eu vejo assim, ele tentou administrar, que também não vejo um grave equívoco. Se ele desse cartão para os dois, estaria bem. Estava em La Plata em 83? Não estava, mas já estava quase chegando na imprensa. Em 83... Mas eu estava ouvindo... Antes de começar o jogo, o jogador ganhou amarelo. Sim, é possível. Não estou discordando aqui. Mas aqui você queria saber o que eu sabia. Não pode. Qual era a minha versão? Minha versão... Qual a tua versão? O que você faria agora, então? Outra versão. Qual versão? Outra versão. Vamos ver. Que o Maicon chegou, depois que sortearam, ele chegou para o juiz, cumprimentou o juiz e disse, agora nós vamos para um minuto de silêncio. Pois é, e aí o D'Alessandro disse, que minuto de silêncio? Aí o Maicon disse assim, porque o Inter está morto.
Não, se for isso, é pior. Bom, mas aí a leitura labial é pior, mas só... mas só aí não é tão grave quanto a outra que seria ofensivo ao árbitro. Aí tá, mas aí é uma provocação. Só pra Eu acho que essa aí foi uma brincadeira que rolou na internet. Pode ter sido também, pode ter sido, mas... Só pra gente citar, Rec... Mas essa aí seria espirituosa. Mas louca pra tomar uma porrada. Não, mas pra criar confusão. Isso aí, eu disse assim, se ele fez isso, ele provocou o baixinho e conseguiu o que ele queria. Não jogou nada no primeiro tempo. Ele ficou perturbado. Ele ficou encancinado. E vocês acreditam que ele não jogou nada por causa disso? Foi encancinado. Então tá. Aí o segundo tempo... Não, sempre porque sempre tem uma desculpa, Não, para um pouquinho. E o Internacional... sempre tem uma desculpa. O Internacional tá justificado. Eu não sabia qual era a justificativa, né? De ter jogado mal, agora eu já sei. O Antidali. Esse é o Antidali. Não é Antidali, é que sim. Não, eu vou te dizer, Rec, quando anunciaram coisa, a torcida vibrou assim tanto com o nome de acho que eu vou largar esse negócio, porque eu não entendo absolutamente nada. Só que aí vai pro jogo e confirma, né? Eu vejo... De novo. Eu vejo... Bom, depois deixa eu só complementar o que tu tá falando. Tá rolando. Às vezes é mais fácil o cara do outro lado falar. O D'Alessandro terminou em 2014. Acho que a direção passada, um dos acertos que teve a direção, foi mandar o D'Alessandro, porque não dá mais pro D'Alessandro. E outra coisa, o Internacional não vai formar a equipe tendo como base o D'Alessandro. Então, tu não vai conseguir armar esse time internacional. Diziam isso do Douglas. O D'Alessandro foi jogar no River... Diziam isso do Douglas também. O D'Alessandro... Barriga de cadela. O D'Alessandro foi jogar no River, que jogou 70 partidas, ele jogou 28. Só em 13 ele saiu jogando. Ele era jogador para entrar e jogar... O River estava ganhando, ele entrava. Para segurar o jogo. Então vou fazer uma pergunta pro o que eu vejo... Eu estou numa campanha de esclarecimento da torcida internacional. O Camilo foi contratado por lugar do Dali, bem mais novo. Mas não joga nada. Mas não joga nada, mas o quê? Isso é que eu não entendo de mas vocês. Mas tu traz um jogador para confirmar que o outro é melhor. Mas que o D'Alessandro tem categoria individual, todo mundo sabe. Não, aí seria um analfabeto, que ele sabe cobrar uma falta, que ele sabe colocar a bola na área, que ele sabe pifar. O problema dele é outro, são de outra ordem. E culmina com a situação física dele hoje, que antes já tinha problema. Eu vou repetir, Rec, desde 2010 ele botou a braçadeira de capitão, nós não ganhamos mais nada, a não ser gauchão. E ele joga bem gauchão porque a qualidade do adversário é menor. E aí ele joga tudo que pode no gauchão. Quer dizer que faz 8 anos que ele não joga nada? 8 anos que o Internacional não avança, o Internacional estagnou. E quando em 2010 nós ganhamos a Libertadores, ele não era capitão da equipe, o capitão da equipe era Bolívar. E olha a nominata de jogadores que tinha o Internacional em 2010. Olha só, eu não preciso repetir, quem quer vá na internet e veja se tinha jogadores de qualidade ou não. Era um elenco superior, Nós tínhamos Sobres, nós tínhamos o Sandro no auge, quando estava aparecendo, era um novo Falcão, todo mundo via e fazia a comparação, foi direto para o Tottenham. Tinha o Kleber na lateral direita, nós tínhamos o Índio na esquerda, na zaga nós tínhamos o Índio, nós tínhamos o Leandro Damião que entrava e fazia gol aos montes, nós tínhamos o Tinga, o Juliano foi o craque da Libertadores, o Andrezinho entrava... Craque da Libertadores para Comebol. Esse prêmio que ganhou de Rei de Copas, o Luan agora, quem ganhou de Rei da América. Rei da América foi... D'Alessandro. Andrés D'Alessandro. Na escolha dos jornalistas. Sabe por quê? Tu começa a me provocar, Rec. Só que isso aí eu não vou aceitar essa tua provocação, porque eu não vou interromper o programa. Não é antes, eu estou dizendo... O concorria com o Neymar nesse ano e ganhou do Neymar. Eu estou dizendo o seguinte, que o Internacional de lá para cá só ganhou o gauchão e mais, ganhou e o Grêmio não comparecia sequer nas decisões. Eu acho que tu não pode... Então, não, a primeira coisa é a questão de liderança. Segundo, que com o passar do tempo, aquela força física que ele tinha está cada vez menor. E é óbvio, aí ele joga no gauchão, dá carrinhos, que o pessoal vibra e tal. Mas eu tenho que esclarecer que o time... E o Adalberto acabou de falar, o pessoal não pode mais querer fazer time para o D'Alessandro. E está todos esses anos tentando e não acontece absolutamente nada. Ontem, e aí eu sempre faço a ressalva, ele sabe jogar, ele tem categoria, agora teve um treinador só que conseguiu extrair dele o melhor, que foi o Diego Aguirre, que o Internacional jogou em velocidade e ele jogou. E jogou, porque ele sabe jogar, mas aí precisa um treinador
que saiba montar uma equipe. Tu falou que em 2010 ele tinha acabado, isso aí Não, foi em 2015. Não, 2010, eu repito, o que o Internacional ganhou de 2010 para cá? O que eu discordo do Keller O Campeonato Brasileiro não chega a nada, sempre, no máximo, classificou para Libertadores com o Abelão. No máximo. Não faz um grande time há muito tempo. Em 2010, o Internacional ganhou a Libertadores substituindo o treinador, porque havia uma crise com o treinador, e tu sabes melhor do que eu. Então, com toda a dificuldade. Quando chegou lá contra o Mazembe, onde é que esteve a liderança e o craque? Na segunda divisão agora, onde é que esteve a liderança e o craque? Contra o Novo Hamburgo, que nós perdemos o Campeonato Gaúcho, onde é que esteve a liderança e o craque? E quando diz assim, não, mas precisa... Não se esquece que jogaram pipoca no Luan há pouco tempo aí. Mas é o seguinte, nós estamos há 8 anos... marcando passo. Eu acho que não pode... Agora, jamais vou dizer que ele não sabe jogar. Isso aí vocês não vão ouvir de mim, nem queiram colocar na minha boca essas palavras. Ele não joga nada. Não, é uma outra questão. Dá para fazer uma análise até mais ampla. De adaptação. Quantos craques deixaram de usufruir no Internacional essa condição da posição? Quantos... Muito bom. Posso entrar no outro ponto agora? Lucas Lima é um. Não, o Lucas Lima, outro menino, aquele que depois foi para que está na China, que jogou no Cruzeiro. Não, o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart. O Dátulo brigava também em algum momento. Mas aí teve destaque. Mas eu vou fazer o Fredinho. Eu vou fazer uma outra observação. Não tinha como compor com o D'Alessandro. Dentro desse contexto. O próprio Alex. Não, tem que ter um treinador e também um conjunto que possa compor com ele. Não são com esses que estão aí. Primeiro. Segundo, uma cultura no Internacional que, a meu juízo, está ultrapassada. Nós temos uma cultura, um volantão de marcador e um cadenciador de meio campo. O Grêmio atropelou o Internacional ontem. E não, é só pegar e olhar. Quem não sabe, olhe de novo. Pegue lá o vídeo e veja. Que sustenta o D'Alessandro não é gauchão. É Grenal, ele tem mais de 60% de aproveitamento. Mas aí é que está, os 60% agora olha... Todo mundo de teu interessa que Gauchão é campeonato à parte. Grenal é campeonato à parte. Mas só um pouquinho. Grenal é campeonato à parte. Olha os anos todos que ele fez esse como é que a gente diz? Esse aproveitamento todo. Olha quem é que o Grêmio tinha. O Grêmio não tinha nada. O Grêmio era um time ruim, assim como o Internacional, pior do que esse que tinha aí. O Grêmio não tinha dinheiro nem para comprar jogador. Tá? Então, eram os times de baixíssima qualidade que o Grêmio tinha. O Grêmio começou a arrumar o time com o Roger. E, a partir dali, faz o retrospecto e vê se deu 60 e tanto por cento. Tu sabe que antes tu tomaria de 7-3. Ia tomar pau de 7. Mas eu não tenho essa preocupação. Já está 6-4. Por causa que ficou mais veterano o D'Alessandro. Eu não vejo assim como o Keller. Eu não vejo assim como o Keller vê. Eu só deixei aqui depois falar a questão do volantão, a cultura do volantão e o cadenciador. Depois que a gente perguntar se foi o Odair que ganhou o jogo, ou foi o espírito do D'Alessandro que ganhou o jogo, não. Que evitou o fiasco ontem. Sim. No intervalo, o Odair não agiu sozinho. O D'Alessandro que impulsionou aquele segundo tempo, pode ter certeza. Quando ele correu com aquela velocidade para pegar a bola, para bater o escanteio e cobrou com aquela precisão que poucos sabem fazer, sim, ali ficou desenhado quem mandou junto com o Odair. E o Odair admite isso, porque o Odair é humilde, né? Ele divide um pouco a... Eu já não penso assim como o Keller. Eu acho eu vejo que o D'Alessandro foi o jogador mais importante que o Inter teve nesses últimos 7, 8 anos. Ele está 10 no Inter. Ele foi o jogador mais importante. Fernandão. Foi só ver quantos títulos nós ganhamos. Foi a maior referência técnica. Quer dizer, eu também não fico analisando o jogador só porque foi campeão, porque levantou a taça. Lógico que é importante ao longo do tempo. Quem é o responsável por isso? O Jael já levantou 2 taças. Quando tu passa por um período, sem muito tempo, um clube grande, que nem o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar, aí é uma dificuldade. O Internacional agora começam a dizer que essa competição, que está 8 anos, 9 anos, mas tem que chegar. O Internacional estava chegando. O Internacional chegou numa semifinal de Libertadores aí em 2015, não chegou? Foi o treinador que tinha e depois chegou numa semifinal, quer dizer, e classificou para Libertadores, quer dizer, tu não pode botar tudo. É a mesma coisa que as pessoas ficam falando do campeonato inglês. Porque o Mourinho é ruim. Pô, tem uns 6 melhores treinadores do mundo estão lá.
Um vai entrar em sexto, o outro em quinto, o outro em quarto. Então não tem como. Então dentro desse teu raciocínio, o Internacional tem dos maiores orçamentos dos clubes brasileiros e não consegue contratar um treinador de ponta há quantos anos? Isso aí é outro problema. Isso aí o Internacional consegue contratar um consegue, nós quer dizer... Estamos falando que não precisa levantar a taça para dizer... Então, vou te lembrar, porque tu lembra muito bem. Neca. Lembra do Neca? Uns endeusavam o Neca porque entrava contra o Ferro Carril, fazia 4 gols. Mas o Lauro Quadros. E Paulo Santana, lembra? Aí um dizia que era uma barbaridade que jogava. O Neca era um bom jogador. E o outro dizia assim, não joga nada, bom resultado. O Brandão levou ele para a seleção, Mas foi campeão, ele foi campeão brasileiro pelo São Paulo, quer dizer, aí tu fica, a gente fica transferindo tudo para o Grêmio, o São Paulo foi 80 Não foi antes? Ele foi depois, ele foi em 79. 78. Foi campeão brasileiro pelo São Paulo. 5 e 6 foi com o Inter, o Minelli, e 7 com o São Paulo. Foi 77. E o Neca foi campeão lá. Então não pode... volto ao seguinte, então tudo bem, tá tudo ótimo, a tese de vocês está correta. Só que é o seguinte, já estamos há quantos anos com ele no Internacional? Pois é. Então o ciclo terminou. Termina, né? Terminou. E há horas que eu vejo mas não que ele foi um mau jogador, ele foi a maior referência técnica que teve nesses últimos anos. Ele é mau jogador, eu vou repetir aqui. O problema é como se monta um time. Primeiro, eu disse aqui antes do Grêmio ganhar a Libertadores. E como foi montado o Inter pro Grenal ontem? Antes do Grêmio, já entramos aí nesse assunto. Antes da Libertadores, do Grêmio ganhar a Libertadores, eu estava num outro programa e foi levantado essa questão aí. Eu disse o seguinte, quem manda no vestiário do Grêmio? Renato. Alguém tem alguma dúvida? E na época estava a questão do drone. Eu digo, o Renato manda tanto que desautorizou até o vice-jurídico do Grêmio que estava defendendo o drone e ele foi lá e disse, não, nós usamos o drone e daí? Não disse isso? Disse. É isso. O mundo é dos espertos. Exatamente. Então, um treinador tem que mandar no vestiário. Mas o Rai não deixou barato. Disse que o mundo é dos inteligentes. Não e o Renato voltou... E o Renato disse, pois é, eu sou inteligente. Terminou a discussão. Mas essa discussão aí a gente não precisa, precisa ir longe. Quem manda no vestiário? O Abelão mandava no vestiário. É isso aí, tem que mandar no vestiário. O Felipão mandava no vestiário. Pois é, então eu quero o Tite mandava no vestiário. O Mano Menezes mandava no vestiário. Então, os treinadores que são vencedores... Teve rusga com o Alessandro. Mas os treinadores que são os vencedores mandam no vestiário. Exatamente. Não tem treinador. Quer dizer, mas é a modernidade. Qual é a modernidade? É a estrutura de vestiário, que não pode entregar a chave assim. Entregar a chave é coisa para várzea. Não é o que se diz. Não é entregar a chave. Mas o Grêmio entregou a chave. Não, mas só um pouquinho. O Renato... entregou a chave, entregou o caminhão, entregou a loja, entregou o supermercado. O que mais que tu quer que o Grêmio E aí, que mais? E aí ganhou o quê? E aí ganhou o quê nesse período? Ganhou 3 títulos. Então, é isso aí. O treinador é quem manda no vestiário. Não estou contestando, não estou falando nada. Não, mas só estou dizendo a tese. Aí é o seguinte, o Internacional tem há muitos anos um jogador que manda no vestiário e aí não sabem por que não dá certo. Não adianta, não vai dar certo. E agora vão pro jogo, então. Ontem ele ajudou o Odair no intervalo. Não, mas aí que está. Mas aí ajudou que está. Odair, mas não tem a menor dúvida. É só ver como é que o Inter voltou pro segundo tempo. Mas aí quem contratou o Odair? Quem contratou o Odair? Ajudou a contratar também. Eu vou me incomodar, mas eu não pipoco. Rec, olha aqui, a questão do Odair. Esse rapaz, ajudou a contratar. Eu torço por ele. Não, eu vou dizer, eu torço. Você chamava ele de Papito? Eu torço pelo Odair, porque eu acho que é uma excelente pessoa. Fala do Inter que eu vou falar do Grêmio agora. Então vamos entrar no jogo. Mas é uma excelente pessoa e eu acho que ele merece ter sucesso. Só que a crítica que eu fiz é o seguinte... Ele é bom técnico. Não, eu até estava gostando do trabalho que ele vinha fazendo. Que não é medroso. Eu ia dizer um palavrão com 5 letras. Tá, mas a pessoa... Não, só um pouquinho. Não é cagão, não é cagão. A pessoa tem que ter sorte. Tava 2-0 pro Grêmio, o Grêmio melhor, atacando, o Luan infernizando e ele ajeitou o Internacional e marcou alto no segundo tempo. O Grêmio não pegava a bola no início do segundo tempo. Ficou 10 minutos o Internacional massacrando. Eu vou te ele dizer, não é cagão. Eu vou te dizer que essa tua tese nós poderíamos agora confirmar nos 2 próximos Grenais. E eu vou te dizer o seguinte... Era tudo que o Inter não precisava. Não, mas eu vou te dizer porque... Tu deve ter comprado um fraldão novo lá no Pede Apoio. O Dudu já saiu. O problema da lateral... O Odair é um homem de sorte. Pede Apoio, eu tô falando sério. Falando sério, ele é um cara de sorte. Porque ele pegou como interino no Grenal e levou 5-0. E mesmo assim ele teve oportunidade de começar a carreira de treinador internacional. Que lá atrás também a minha visão é o seguinte, ele pode vir a ser, porque não está proibido de ser, e tem indicativos que ele é um
um homem conhecedor, né, de vestiário, de futebol. Só que é o seguinte, não se começa num time grande. É muito raro isso dar certo. É muito raro. Tem que fazer uma carreira, tem que começar nos times intermediários e depois de se firmar suas convicções, pegar um time grande. Então ele é de sorte por esses dois motivos. Começa como interino, leva 5-0, mesmo assim não sofre o desgaste, porque realmente ele não tinha responsabilidade ali, né? Aí ele pega como treinador principal, isso tudo é sorte. E qual é a sorte caracterizada ontem? Ele poderia ter terminado a carreira dele ali no primeiro tempo. Porque se terminasse 5-0, ninguém tinha que reclamar. Porque o Grêmio perdeu 3 gols claríssimos. E mais, não só perdeu, se forçasse mais, faria mais. E aí vem o seguinte, por que o Internacional melhorou no segundo tempo? Aí nós vamos ver nos próximos 2 Grenais, e mais isso, ele é um homem de sorte, porque terá essa oportunidade de mais 2 Grenais. E aí nós vamos saber se foram as mexidas deles, a mexida dele simplesmente, e se foi a mexida, eu digo, demorou para mexer, mas porque já poderia ter... Porque o treinador... Quando o Grêmio começou a dar chocolate, faz alguma coisa. Não, quando o simples recuo do Nico para ajudar o Dudu não adiantou nada. Não adiantou nada. Não adiantou nada, porque o Nico voltava com uma vontade, brabo. Mas quando o treinador monta o jogo, ele tem que pensar as opções. E é óbvio que ele já tinha pensado essa opção que ele fez. E foi inteligente. Mas ele poderia ter feito já os 25 do primeiro tempo. Porque começou o jogo parelho, em 7, 8 minutos o Grêmio entrou para dentro do campo internacional, não saiu mais. Tá? E foi uma coisa, se terminasse 5-0, não tinha nada de errado. Nada, absolutamente nada. Então, ele terminasse 5-3, 5-4 no segundo tempo, tá? O Groy fez muitas defesas, fez 2 ou 3 milagres lá. Não. Tu tá debochando. Tá debochando. Mas qual é a chance que o Edenilson ficou dando balão para dentro da área lá e o Jeromel tirou? A minha análise não é apaixonada e eu não venho aos programas para tocar corneta em gremista. Então eu te deixo claro. Eu não venho fazer corneta. Assim, a gente faz uma brincadeira que o outro é normal. Mas assim, a minha análise que eu estou tentando fazer é a seguinte... Não foi tática, mas o Inter criou bastante. O Grêmio recuou para pensar... A meu juízo, recuou porque ele não foi tão superior no primeiro tempo que... Não, nós podemos esperar porque vão abrir mais espaço, não vão fazer mais gols ao natural. Não vamos forçar para fazer 10 gols, mas vamos fazer mais 1 ou 2 pelo menos, porque o Internacional vai ter que vir, os espaços vão abrir, o time do Grêmio tem qualidade, tem velocista. Essa é a leitura que eu faço. Mas o time internacional, ele teve uma imposição que os jogadores que entraram, que entrou no meio de campos, ele teve mais imposição física. Não, acertou o lado direito. Mas eu queria chegar lá depois eu te deixo falar meia hora. O Internacional não conseguiu jogar. É que é o seguinte, a minha avaliação é que o Grêmio recuou com essa expectativa. Os espaços vão surgir, nós temos categorias que estão tão mal que nós vamos fazer uma natural, mas pelo menos os 2 gols. E tá bem, 4-0 tá bom, até porque o Grêmio tem a Libertadores, enfim. Este esperar, também aí entra a questão anímica do vestiário internacional, que deve lá, tu disse que é o da Alessandro, eu acredito que o treinador, houve certamente um desafio, uma motivação, vamos lá, que eu, quando eu olhei como torcedor ali, olhando, eu digo, olha, só na vontade, porque fora da vontade nós não vamos ganhar esse jogo de jeito nenhum. E aí vem o ingrediente, que sai o gol aos 2 minutos, e aí a torcida começa a dar uma injeção de ânimo. Então, são 3 Grenais no primeiro tempo, até o árbitro se machucar, porque a pressão estava tão grande, era bola cruzando, não o Groy tirando de soco da área e tal, e a pressão... Ia sair mais um gol, se o árbitro não para ali para aquela coisa... Quando a gente vê que vai sair o gol, é questão de tempo, pode não sair, mas tudo indicava que sairia um segundo gol e empataria. Porque quando o time vem para trás e diz assim, não, na hora que nós quisermos... Não, é que o esporte coletivo tem disso. Quando o outro time ganha confiança e vem para cima, e aí vem a questão física que o Aquino levantou muito bem. O jogador que entrou, que foi o Gabriel Dias, né, ele entrou num ritmo de chegar junto e começou o combate. O Patrick, que estava bem aberto para a esquerda, que não jogou absolutamente nada, foi o da Alessandro mais aberto e ele veio para o meio. E aí tem um outro equívoco internacional. Um jogador lento no meio campo pode ser. Agora, 2 jogadores lentos
Não dá. O Internacional entrou com 2 jogadores dentro do meio campo, que é o D'Alessandro e o Patrick. Os 2 perderam tudo que é bola, que tentaram fazer jogada. O Grêmio dava blitz e tomava a bola e saía. Eles não viram a cor da bola no primeiro tempo. Um outro equívoco. Aí vai dizer assim, não, mas ele ganhou arrancada e tal. É que aí vem a questão do biotipo. Aquele jogador que tem mais fibras brancas, e tem as brancas, as vermelhas, que são de explosão, que tem força muscular, esse cara tem que ser atacante ou zagueiro. Os outros não, eles têm que ter resistência. Então veja o Luan, por exemplo. O Luan, ele não para. O Ramiro não para todo o tempo. Quem vai ser ala pode até ter um pouco, deve até ter um pouco de explosão, mas não pode ser só explosão, porque ele tem que ir lá na frente e tem que voltar. Lembra do Ronaldo Nazário? Romário, de alta explosão muscular. O que acontece? Ficavam na frente da área. Então eles 3, 4, 5 arrancadas, supera os... O outro tem grande explosão muscular, que está do Internacional, veio da Ponte Preta, Pótica. Isso é explosão muscular. Esse jogador não consegue jogar 90 minutos correndo, como o Luan, como esse rapaz que vai para o Ramiro e o Arthur, que é outro. Então, isso tudo hoje tu tem que analisar. E o Internacional me coloca 2 meio-campo totalmente lentos. Agora, quando foi no embate físico, que aí eu acho que soma, e nós vamos ver, isso é uma tese, no Grenal, nos 2 Grenais seguintes, nós vamos ver, né, se isso vai acontecer de novo, o Internacional vai para cima do Grêmio, vai encaixotar o Grêmio. Não vejo assim, acho que foi essa conjugação de fatores. Eu vi algumas coisas que o Internacional teve uma imposição maior no segundo tempo e o erro maior começou pelo Grêmio. O treinador do Grêmio fez uma substituição que acabou com o time do Grêmio. A retirada do Madison e colocar o Ramiro pro... O lateral esquerdo internacional fez umas 8 jogadas de fundo. O Iago. O Ramiro é um jogador que não é lateral. Nunca foi lateral no Grêmio. Nem de primeiro volante, nem de segundo. Ele nunca foi um jogador que se destacou no Grêmio. Então, o Ramiro se conseguiu... Pelo contrário, quando foi experimentar, foi mal. O Ramiro é um jogador que está numa função que não tem outro que faça o que ele faz. Que é aquele quarto homem pelo lado. Jogando por dentro, jogando por fora, e ele fez a marcação no Iago no campo do adversário. Ele não deixou o Iago sair lá de trás. A partir do momento que o Ramiro passou para a lateral, o Iago jogou sozinho. Jogou sozinho. Essa é a primeira modificação. A segunda modificação é que a partir do momento... O Nico Lopes é um jogador que é para jogar do meio para frente. Ele é do meio para frente. O Nico Lopes não é jogador para vir marcar lateral. Tu tem que formar uma composição no meio de campo que tu tenha um jogador. Se tu vai ter 4 jogadores no meio de campo, tu vai fazer a proteção com esses 4 e um desses vai bater com o lateral. Mas ele é atacante do meio para frente. Felizmente, porque o Internacional abusou da bola aérea. Cruzou umas 30 bolas dentro da área do Grêmio. E tinha um jogador ali que, como tu disse, é eminente que poderiam fazer o gol. Mas aí ele tirou o Roger. Sim, que era o cabeceador. Ele só alça a bola na área e tira o cabeceador. Aí tira o cabeceador. Quer dizer, aí o Grêmio... Não foi só a modificação, não foi só a lesão do árbitro que deu uma parada no jogo. Porque aí facilitou pro Grêmio. Sim. Aí facilitou, porque... Mas ele tentou jogar no chão. Mas aí quem melhorou um pouco, quem melhorou foi o Nico Lopes, que o Nico Lopes começou a vir para dentro, inclusive ele bateu uma bola que se vai no gol, ia ser difícil. Começou a ter vantagem pessoal. Exatamente. Tanto o Nico Lopes quanto porque o Nico Lopes é um jogador para jogar próximo da área, para tentar... Tanto o Marcinho também, que é velocista, começou a ter vantagem pessoal. Marcinho. Mas eu acho que o grande desencaixe do Grêmio... E outra coisa que aconteceu também, o Jael não foi bem. Agora, tinha um jogador que morreu. 20 minutos do segundo tempo, ele acabou. E esse jogador tinha que ter sido substituído. Que foi o Luan. O Luan passou 10 dias sem jogar. Mas aí tu tira o principal jogador do time. Não. Para um pouquinho. Tá de sacanagem. Mas o Luan gastou a bola. Tá, mas no segundo tempo ele não andava, ele não conseguia puxar um contra-ataque. Nos 12 minutos de acréscimo, ele praticamente não tocou na bola. Tu entende? Então, nitidamente ali só... Lógico. É difícil o treinador tirar um jogador que foi o melhor jogador do primeiro tempo, que fez 2 gols, mas ele estava morto. Mas ele podia botar o Arthur. Toda aquela transição que ele fazia ali, ele não fazia mais.
Mas eu acho que muito foi a questão anímica aí daquilo, que o Grêmio, eu imagino que foi Agora, isso. O Grêmio ficou o que e aí o Internacional se impôs e aí dá confiança. Aquela confiança que eles não tinham, por eu estar batendo cabeça, eles quando adquirem a confiança e com a torcida toda empolgada, empurrando, isso eu fui jogador, foi como é que eu vou dizer, um dublê de jogador e já tive assim, principalmente em futsal, quando o ginásio estava cheio, pô, te dá um ânimo que tu nem sabe de onde. E outra coisa, esse jogador, o Edenilson, é um jogador que se movimenta muito, mas ele não é um jogador de entrar na área, ele não é um jogador de fazer lançamento. A grande passagem dele no Corinthians, onde é que ele jogou? Na lateral. Na lateral. Ele era reserva. Aquele ali é o melhor lugar dele. O Internacional não pode ter o Edenilson, o Dourado e esse que jogou na esquerda. Patrick. Não vai sair nada. Não vai. Agora o Edenilson na lateral. Eu acho a minha ele marca agora bem. Eu queria voltar uma observação tua que eu também tinha feito. É claro que eu também não podia falar todo o tempo, né? Que foi a questão do primeiro tempo, que aí vem a questão do treinador do Internacional. O treinador do Internacional parece que não examinou o time do Grêmio como joga antes do jogo. Parece que não examinou. Já o Renato examinou o time do Internacional. Por exemplo, o Renato deixou muito bem claro que quem pegava a subida do Iago, que era a melhor saída de trás do Internacional... Era o Ramiro. O Ramiro que marcava. E no primeiro tempo, só teve aquele primeiro lance logo no início, que o Iago chega lá na área do Grêmio e não sei qual foi o defensor ou meio campo, que parece que foi jogar ombro a ombro, ele saiu fora, ele saiu limpo e o árbitro deu falta, que eu também não consegui. Erro bizonho. Não foi nada. Não foi nada? Pois é, foi a única vez que foi o Madison que foi colocar o corpo nele e ele saiu fora. Ele saiu fora e o Madison caiu e o juiz deu ali, claro. Um lance... mas ele sobrou limpo, poderia até resultar em gol. Mas tudo bem, mas independente, não é isso que eu estou querendo falar. Que foi o único momento que o Iago conseguiu chegar lá. Depois, o Iago não conseguiu sequer bater de frente com o Madison. Foi a tua observação, que isso eu tinha visto também. O Ramiro se encarregou disso. E o Iago matou aquela jogada do Internacional, aquela saída. E o D'Alessandro, desde o primeiro momento também, logo no início, porque depois o Grêmio tomou conta, nem precisava. Mas eu via nitidamente que ou o Maico marcava o D'Alessandro, quando o Internacional ia sair com a bola, estava em cima do D'Alessandro, ou o Jailson. Então vê que nitidamente tinha esta ordem que estava determinado que o D'Alessandro não poderia pegar a bola sem marcação. Já o Internacional não colocou o seu esquema tático de novo, só com esse Rodrigo Dourado centralizado, e os outros assistiram o Rodrigo Dourado ficar correndo atrás de todo o meio campo e ataque do Grêmio e entrou numa roda. O D'Alessandro é um jogador que recebe a bola na intermediária do campo dele ou na intermediária adversária, quando ele recebe a bola de costa, o D'Alessandro não faz o que o Roger obrigou os jogadores do Grêmio a fazer. Dá o tapa rápido e sai para o lado para se movimentar. Ele como tem muita habilidade, ele segura. O que os jogadores do Grêmio fizeram e vão fazer sempre que jogarem contra ele? Vinha 2, 3. Vinha o Michael, o Jailson e o Loi roubava a bola dele. E aí a bola do Internacional andava, vinha no D'Alessandro de novo. Ele dominava a bola, tinha 2, 3 em cima dele. Ele não larga a bola. Agora, se ele dá o tapa ali e sai na frente, tu deixa 3 para trás. Acho que era o senhor que estava num debate comigo antes de um Grenal. E o Grêmio estava com o time visivelmente inferior. Acho que era o senhor que estava lá. E depois do programa, eu até comentei. Se eu sou treinador do Grêmio, eu ponho o jogador a cercar o D'Alessandro. E não dar bote, só cercar. Porque se tu cerca, ele atrasa o jogo. Isso que eu digo há horas. O time internacional tem uma transição muito lenta. E aí, tu pegou 2 jogadores, aí tu coloca Patrick e D'Alessandro. Tu não vai acelerar a tua transição nunca para o ataque. E mais, os dois têm a característica, enfrentou a marcação, eles recuam, ficam rodando, ficam segurando. E aí se vê nitidamente, o Grêmio se defende com 10. Tá? Quando perde a bola, rapidamente dá 2 linhas de 4 e mais o Luan e o
o Jael fecham no intermediário desses dois que ficam aqui para fazer a marcação dobrada nas laterais de campo. Isso é muito nítido. Então é o seguinte, se tu não tem uma transição rápida e não sai rápido para o ataque, dificilmente ou tu faz a blitz lá na frente ou tu tem que sair rapidamente. Senão tu não consegue. O Internacional... Não dá para passar a bola por um carimbador. Mas aí a cultura do volantão que nós temos que está terminando com a carreira do Rodrigo Dourado. Nem sei quem é o empresário do Rodrigo Dourado. A maior oportunidade... Baidec. Até fiz um programa com ele, tem que alertar. Estão terminando com a carreira dos rapazes. A maior oportunidade de gol que teve o Internacional, uma péssima conclusão do Edenilson, mas foi uma saída de trás rápido. Saiu de trás com velocidade, chegou na cara do gol. Não, mas até o Internacional eu vinha gostando até porque vinha acontecendo jogadas rápidas e eu acho que o treinador eu acho que ele vê alguma, ele é um bom treinador sim, mas eu acho que pegou muito cedo o Internacional. Mas assim, ele não examinou a questão do time do Grêmio. O Luan, como sempre, né, não tem ninguém para marcar. Só que tu não pode deixar um jogador da categoria do Luan ficar flutuando por todo o campo. Mas sem ninguém responsável. Não é por aquele pensamento do eu vou jogar do meu estilo. Mas aí tu tem que ser Real Madrid, né? Tu tem que ter jogadores de tanta categoria que dizem, não, nós vamos jogar com esquema tático, tem duas coisas por cima. Só que o Internacional não está nessa fase ainda. Então tu vai jogar com o Grêmio, que tem um time mais consolidado, tu tem que examinar aonde estão os potenciais. A outra tem que coisa... trabalhar para anular o Grêmio. Exatamente, o overlapping que faz laterais. Isso aqui já falei em outros programas aí. De novo, quem é que fez o cruzamento para o primeiro gol do Grêmio? Bruno Cortes. Pois então, é de novo overlap. Quando vem o ala e passa viajando e vai lá na linha de fundo. E isso é treinado, não é o acaso. Mas aí, não é o acaso, quando o Everton que ocupa, ou o Ramiro que ocupa a ala direita, ou outro que ocupa lá na ponta direita e a ponta esquerda, quando eles fazem o movimento de vir para o meio, é que surge o ala que vai por trás. E o pessoal não enxerga, mas vem cá, mas tem que treinar. Aí, como dissesse, aí tu põe o Nico Lopes para marcar. Eu vejo aí duas coisas que aconteceram no primeiro tempo que foram fundamentais. A principal saída do Internacional, pelos jogos que eu vi, o melhor jogador que surgiu no Internacional é o lateral esquerdo. O Iago. Então, todas as jogadas internacionais saem por ali. O Ramiro acabou com ele no primeiro tempo. Isso aí. E outra coisa, o Grêmio sai muito. É um jogador que às vezes até na jogada, ele peca na jogada ofensiva por não dar o cruzamento correto, é o Cortez. Ele aparece sempre pro jogo. E o Cortez é, dentro lá do Grêmio, considerado um cavalo fisicamente. Ele fisicamente, ele não começou... Ele não começou... Mas quem é que vinha fazendo esse overlap pela direita? Ele não começou... Ele não começa a temporada bem porque ele é um jogador mais pesado, mais forte. Mas ele agora, depois do 10º jogo, ele é um jogador que sobra fisicamente. Então, eu não posso botar o Nico Lopes para marcar esse cara. Eu tenho que ter alguém ali. Quem vai cuidar a subida dele? É o Edenilson? Mas aí, se vier para dentro, aí como é que a Internacional jogou de novo? Porque o Everton faz um movimento de fundo, mas o Everton raramente vai ao fundo. O Everton faz um movimento para lá e vem para dentro. Mas aí tem várias coisas. Eu quero irritar um pouco vocês agora. O Nico Lopes tem que jogar no time do Internacional até para saber... Mas eu não estou dizendo que o problema é esquema tático. Eu estou dizendo o seguinte, o Nico Lopes é o seguinte, nenhum técnico colocou o Nico Lopes de titular até hoje. Nenhum. Nem Falcão, nem Celso, nem... Sabe por quê? Porque é só ver como é que joga o Luan e o Jael. Eles fazem esta marcação, eles voltam e o Nico Lopes não faz, aí os treinadores se irritam. Que mesmo tu jogando com dois lá na frente, tá? Eles têm que voltar. É só observar, o time do Grêmio, a seleção alemã joga a mesma coisa. Perdeu a bola, recua os 10 atrás da linha da bola. E aí que eu digo, tem que ter velocidade na transição. Mas deixa eu só te resumir. Só vou resumir o Nico Lopes. O Nico Lopes não pode marcar lateral. Número 1. Bom, exatamente. Não pode ser usado para isso. Ele não pode ser usado para isso. Ele não pode ser usado para isso. Mas é que o Luan não faz e o que o Jael não faz. Quem faz a marcação de um lado é o Ramiro e do outro é o Everton. Quem que ele tem que marcar? A saída de bola do zagueiro ou do volante. É isso que ele tem que marcar.
Sim, como é que Mas aí nesse desenho ele tem que estar na do D'Alessandro ou na do Gabriel. Mas aí ele tem que jogar por dentro. Ele tem que jogar por dentro. Ele é o jogador que vai jogar. Ele é o jogador que vai jogar naquela zona ali que o Luan joga. Então ele é uma vaga do D'Alessandro. Ele é um meio atacante. Sim, ele não é para segurar a lateral. Não. Por isso que eu digo que eu joga mal o Internacional com o volante centralizado. Tem que ter dois, porque o time é inseguro, não tem consistência defensiva. Quem é o jogador que não se marca? Quem é um jogador que não se marca? Alguém se preocupa em marcar volante? Ninguém. Então, o que mudou no futebol é que os volantes hoje... Deixa o Toni Kroos e o Modric liberados. Mas aí vem a tradição do Internacional que continua, que estão terminando com a carreira do Rodrigo Dourado. É o volantão. Então, o Rodrigo Dourado está sendo o Edinho na frente da área. Quando o Guri apareceu, e ontem de novo é a prova que ele foi lá e fez gol de cabeça, teve um outro Grenal que ele roubou a bola do zagueiro Eraso. E ele, quando apareceu, ele se apresentava na frente, era um guri moderno, futebol moderno de volante, que joga atrás, sai pro jogo e conclui, inclusive, na frente. Aí o que aconteceu? Começaram a botar ele só atrás, não pode passar meio campo centralizado. Isso é um grave equívoco na carreira dele. Esse guri está perdendo o bonde, porque depois tu joga 3, 4 anos assim, tu não joga mais como... Depende da maneira... Isso aí não é questão que não existe. Depende da esquematização tática que tem o time. Então, mas é o que eu tô vendo, eu tô comentando o que eu tô vendo. O Casemiro é um jogador que joga mais centralizado. Agora, se tu pegar o time do Barcelona, tem um característico centralizado, que é o Busquets. Mas, em compensação, os dois meias jogam de área a área. Sim, mas o Mascherano? O Mascherano foi pra zaga. Depois sim. Lá ele não jogava. Mas se tu tem o potencial que esse rapaz tem... deveria ser explorado. Quer dizer, ele tinha que estar na segunda, não na primeira. Se tu for jogar... Mas tu tem que ter um esquema. Agora vamos transportar para o Barcelona. Se tu for jogar com o Dourado naquela função vai ali... Vai se consagrar no Barcelona. Não, mas aí o D'Alessandro tem que fazer o que o Iniesta faz. Vir aqui na frente da área, armar todo o jogo e lá. Tem que jogar no Barcelona. Aí o Barcelona comprou o Rodrigo Dourado ou o Arthur? Na época que o Inter foi terceiro da Libertadores, tinha muitos times querendo o Dourado. Isso é uma questão cíclica. Não, mas comprou o jogador Arthur é a maior venda depois do Rodrigo Dourado. Mais versátil, rouba a bola, se apresenta, toca a bola, chega mais à frente. Os grupos grenistas aí, os caras mandam gozação. Depois que o Dourado foi vendido por 100 milhões, a maior venda. Eu não queria fazer essa sacanagem com o nosso amigo. Isso prova que eu estou muito à frente das cornetas desses grupos e de outros jornalistas. Uma, que eu tinha informação que era de um inglês falando com o Pedro Afatato num restaurante. Não vou dizer o nome porque já estou dando quase toda a fonte. E a segunda, o Internacional poderia ser campeão da América. O Arthur foi campeão da Taça Libertadores da América. Vou fazer a relação, já que tem a sacanagem. Vamos lá. O Arthur foi campeão da Taça Libertadores da América. O Rodrigo Dourado, não. O Internacional teve uma derrocada muito feia. Em casa, o Inter foi dominado pelo Tigres depois dos 20 minutos do primeiro tempo e só deu o Tigres, que diminuiu para 2-1, e aí depois lá fez 3-1 no Internacional. E lá o Internacional foi totalmente envolvido, inclusive o Rodrigo Dourado. Aí o que passa de 100 para 10 é muito rápido, muito rápido. O Grêmio não tinha volante, queria contratar o Musto. O Arthur ia para o Ceará, que queria contratá-lo, porque aqui ele não jogava. O Arthur não foi inscrito no Campeonato Gaúcho do ano passado. Foi inscrito, sim. Ano passado, não foi inscrito no Campeonato Gaúcho. Ele foi no ano retrasado. Ele fez gol de pênalti no Novo Hamburgo? No ano passado, não. O Arthur, não. Mas lógico que fez, rapaz. Nos pênaltis, Grêmio e Novo Hamburgo, ele fez gol de pênalti. Com essa lembrança que ele fez. Lógico que não. O Arthur não foi inscrito. Fez gol de pênalti no Novo Hamburgo. Bom, teve um ano que ele não foi inscrito. Mas não tem problema. Foi inscrito no Gauchão e na Libertadores. O Rodrigo Dourado, nesse time do Grêmio, é titular. É titular junto com o Arthur. E o Edenilson, nesse time do Grêmio, é titular da lateral direita. Aí confirma o que eu estou dizendo. Ele foi para a seleção olímpica, o Rodrigo Dourado, não foi titular, porque ele tem esse potencial que eu estou dizendo. Só que estão limitando a ele ser um jogador só de quebrador de bola de frente de área. E vou te dizer, na época que eu dei a notícia, logo em seguida, um jogador chamado Ramírez era reserva do Chelsea, com 30 anos, 29 anos. Foi vendido para a China por 128 milhões de reais. É que como nós somos pelados e fala em 100 milhões, parece um absurdo. Pois agora o Arthur, mais novo do que o Dourado na época, com a mesma idade, foi vendido por 128. Qual é o problema? Não, por 160.
Pior, 160. O Grêmio então na não tem. REC. Isso é uma idiotice que faz. Quem analisa... Porque querem descaracterizar uma notícia que não era do time do coração. E eu tô me lixando pra IVE, para 100 milhões. O que eu tiver de dar notícia, eu vou dar notícia. Quem faz a observação do jogador não pode pensar só se ele ganhou o título ou não. Não, mas eu acho que o Rodrigo tem qualidade. Só que o REC tá falando é verdade. Isso aí, uma vez eu conversando com o Fernando Carvalho, ele me disse, olha aqui, ó. Tu ganha uma Libertadores América, o jogador que vale 10 passa a valer 30. Então, muda os valores. Vou te dizer mais, eu dizia na época, ainda vou ter o prazer de dizer que um jogador do Grêmio vale 100 milhões. Eu dizia na época, porque só dava Inter. Aí, logo em seguida, fui para um café da manhã com o presidente Romildo Bolzan. E perguntei para o presidente Romildo, o senhor já rejeitou proposta alta pelo Luan, digamos assim, um valor... Um mercado como a China, de 50 milhões, ele me disse. Depois não confirmou aqui, mas está nos jornais da época. Presidente rejeita 50 milhões de reais. E o Luan estava começando, e o Inter já tinha sido quase campeão da Libertadores. O Grêmio teve proposta 50 milhões. O Grêmio teve proposta de 14 milhões pelo Luan e não quis vender. De euros. 56 milhões. Então, e o presidente queria 25. Menos de 25 a 90. Mas que bom que eu esteja circulando na internet. Eu estou sempre nas bocas. Não, mas isso aí é verdadeiro. Sempre. A partir do momento que tu conquista o título, a valorização do jogador é completamente diferente. Agora, o Grêmio vendeu... Mas não é a segunda maior. É maior do que a do Dourado. A do Dourado foi 100. Ele foi por 160. Não, na realidade, eu estou considerando 120, né? 120. Só que tem quer dizer, hoje já nós estamos evoluindo em termos de contrato. Assim como o Grêmio deve estar fazendo, o Internacional futuramente vai fazer também. O Inter vendeu o Pato por 75, vendeu o Oscar por 120. Então tu fazer contrato que tu vende por um valor, ou tu, quer dizer, como tu vende para um Barcelona, não te interessa tu ficar com o percentual do jogador. Porque se o jogador for bom, vai vender para um maior, dificilmente ele vai ser vendido. Então, o que tu faz? Então, tu faz se ele for convocado para a seleção, se ele jogar tantas partidas na equipe, tu entende? Então, aí, se ele renovar o contrato com o Barcelona... Então, tem 5 alternativas, eu não sei quais são, mas tem 5 que são bônus que o Grêmio ganha. O jornalista que deu a venda do Neymar para o Barcelona, do Barcelona para o Paris Saint-Germain, é brasileiro. E se ele tivesse medo de dar notícia, não tinha dado. Diga, Maurício. Sobre o Arthur, ele não estava na primeira lista nem na primeira complementação do Grêmio. Ele entrou numa terceira lista do Grêmio no Gauchão e ele entrou e bateu o pênalti contra o Novo Hamburgo. Entrou na vaga do Bolões. Ele foi inscrito na reta final do Gauchão. Aliás, foi o pênalti melhor cobrado. Eu lembro muito bem que me marcou que ele era guri. Ele entrou na vaga do Bolanhos nessa partida. Então ele foi na Bacia das Almas porque o Bolanhos estava aprontando. E outra coisa. Pergunta que eu te faço. Então eu tinha razão. Pergunta que eu te faço. O senhor sempre tem razão, eu não tiro do nada. Tu que é um cara que tem razão. Se é pra chutar, eu Tu que é um cara que tem razão. Eu vou vir a favor da tua tese. Quando é que o time do Grêmio acertou o ano passado? Quando o Maicon disse que o Arthur era melhor que ele. Não, depois do Campeonato Gaúcho. Muito depois. Não, muito não. Não, foram 6 jogos depois. Ali já estava entrando o Arthur no time. E ali já estava entrando o Lucas Barrios no time. Que o Barrios entrou e fez o gol no Novo Hamburgo. Foi 1 mês e meio depois do Gauchão. O Barrios fez 2 gols no Campeonato Gaúcho. Fez um gol contra o Veranópolis, fez aquele gol. Aí o Barrios começou a entrar na equipe e lá contra o Guarani o Arthur jogou e foi o melhor jogador em campo. A partir daí ele fixou e o Maico estava machucado. E o presidente tem estrela, sabe por quê? Os 2 títulos do Grêmio mais recentes foram como protagonista, né? Ou um dos protagonistas, Luan, que não quis ir para a Rússia. Já voltamos. Boa noite, Rec. O que vocês acham das contratações do Inter? Richelli, Fabiano e o Rossi, Maicon Lovato. O Inter não tinha lateral direito. Agora, se vai jogar o Edenilson, acho que daí não precisava contratar o Fabiano. Se a gente contratar mais uns 10, a gente acerta, né? O Fabiano se criou no Internacional, sabia? Porque se contrata e... Tá voltando aí, eles dão uma volta e retornam.
Tem uma lista dessa... Não, o Richelli volante. O Richelli não vai ser inscrito. Vão ser inscritos Não, Rossi para um pouquinho. E Fabiano. Não, e o Rossi... O Richelli, eu posso falar do Richelli, é o seguinte, eu gosto de ver o jogador jogando, assim, não na TV, já vi e tal, mas eu vi ele num jogo, acho, no Beira-Rio, né? Eu não vi nada de especial. É o reserva do Anselmo atualmente. Eu não vi nada de especial. Eu não Mas sei o Odair, paixão... quando esteve aqui no Cadeira Cativa, Reserva do ele Anselmo. falava muito sobre a função que o Richelli desempenhava e por isso Não, até dava a entender que não, é por isso. Então tá, vamos para a função. Vai Qual sobrar é a o Dourado, função? então. Qual é a função, então? Vai sobrar o Dourado. Não, Mas o Edenilson vai para a lateral. A função... Mas tu contratou, e o Fabiano vai ser reserva, vai ser os sexto reserva de lateral. Não, porque você está do alemão Sim, também. porque se tu desloca o Edenilson para a lateral... Né? Quem? Tinha mais o alemão. Não, mas o Vink tá indo... contratou o Fabiano... Não, para um pouquinho. Vamos fazer... Tu contratou o Fabiano, ele vai ser titular ou não? Não sei. Ah, mas tu vai contratar mais um reserva? Mas é o que está acontecendo. Sim, mas o Dudu agora está lesionado, vai ficar um tempo fora. Por isso que eu disse, contratar mais 10 acerta. Mas se tu contratar o Fabiano para ser titular do Internacional, o Edenilson vai vir para dentro. Tem mais o Dourado. E aí tu vai botar o... Richelli aonde? O Richelli aonde? Não. Vai tirar o Dourado? Vai o Edenilson para lateral, o Richelli na vaga do Edenilson. E o Fabiano vai contratar do Palmeiras para ser reserva do Internacional. Sim, tu não tem reserva. Quem quer reserva hoje Mas não aqui? se contrata é reserva, rapaz. Tem que contratar é titular. Na A época reserva é o Chaves. O reserva vai ser o que era titular hoje. O Grêmio contratou 7 reservas esse ano. Ah, mas eu acho que agora o Grêmio tem que pensar só em contratar titular. Não, o Grêmio contratou 7 reservas, porque o Grêmio vai ter uma competição a mais. Tem 3 competições que são de 7, 8 meses, e o Grêmio achou no ano passado que faltaram os cascudos. Faltavam para reserva. Só cascudo, à exceção do Tony Anderson E o Grêmio do Alisson, que foi uma composição. E o Grêmio vai contratar um titular para número 9. Acho que vai contratar o André agora, pelas entrevistas que a gente ouviu. A safra é boa dos meninos, mas ela é insuficiente. Bom, então, voltando a falar para o nosso amigo que perguntou, o Richelli eu não vi nada de especial. Agora, seu treinador vai contratar, porque vai fazer o esquema tático, que vai incluir, depois se troca o treinador, pode ser que ele não tenha mais serventia. O Gabriel Dias e ele vão disputar a posição e o Edenilson vai ser o titular e o Fabiano vai ser o reserva. O Vink já vai para o esporte, o Juan já vai para o grupo de transição e o Dudu sofreu uma fratura no antebraço esquerdo e será submetido à cirurgia. Vocês estavam falando em questão do ânimo e do agito que teve no clássico no segundo tempo por parte do D'Alessandro e do Odair. Será que não pegou também o lado psicológico no Dudu na manhã do clássico divulgarem que contrataram outro lateral? Eu perguntei isso hoje. O cara fica sabendo na concentração que o Inter contratou o Fabiano, embora todos os desmentidos, mas eu não sei se ele foi. Óbvio que ficou sabendo, saiu na internet. Claro, não, todo mundo sabe. Mas qual é a profissão dele? Qual é a profissão de quem? Jogador? Do Dudu é jogador de futebol? Não, mas o lado anímico entra também. Não tem lado anímico, tem que ser o contrário. Contratado, agora eu vou jogar mais. É isso que deve ser. Agora, como eu falava lá atrás, jogadores que tomam um gol e ficam chorando, faltando 10 rodadas, porque eu posso cair para a segunda divisão. Você não pode jogar futebol. Eu disse que ia te irritar e ia irritar. Não me irrite. Vou irritar. Eu acho o meio-campo do Internacional muito bom. Não, só precisa ter um treinador, porque senão não vai... Tendo um lateral rápido como o Iago, se tiver uma boa saída pela direita, o meio-campo do Internacional não precisa ser tão velocista assim. O time do Grêmio progride com velocidade e vertical com um jogador só. Mas é o meio-campo... Um jogador só, que é o Arthur, que joga de intermediário a intermediário. Os outros circulam a bola e quem comanda a ciranda é o Luan. Esse sim. Esse comanda. E o D'Alessandro pode comandar a ciranda no Internacional. Desde que os outros jogadores se aproximem. Então? Mas o meio está faltando, então? O Internacional tem um primeiro volante e tem até um complemento que pode jogar um do lado do outro quando é atacado, que é o Edenilson. E vai ser o Gabriel Dias, que marca mais do que ele. Eu concordo contigo, mas o Edenilson sumiu ontem, ficou só o Dourado na roda. Porque o Edenilson, eu não sei. Quem sabe? Ele Quem teve sabe uma o Richelli arrancada. não esteja vindo porque o Edenilson está indo embora. O Internacional não tem dinheiro para contratar o Edenilson. Por mais que ele seja um jogador só médio. Termina o contrato. Termina no meio. Então pode ser isso. Então isso responde. Agora, que o Inter, vocês têm absoluta razão. Eu dizia na época do Fernando Carvalho e do Vitório Pifre uma frase que até os irritava e eu falei umas 400 vezes em rádio, televisão e escrevi em jornal. O Inter é o clube do planeta que mais contrata.
O Inter gosta de uma contratação. E volante nem se fala. É vocação por volante, por lateral, por zagueiro. O Inter tinha 4 duplas de zagueiros agora e ficaram enchendo o saco. Já que falasse tinha uma que ainda era Hernando e Paulão, era a 4ª dupla. Nessa linha de contratações... Quantos zagueiros tem o Inter atualmente? 7. Agora, mas o Hernando está saindo. Está cedendo o Hernando. Nessa linha de contratações... Sim, tem o Fábio Alemão, tem o Thales, tem o Danilo Silva, tem o Moledo, tem o Klaus, tem o Cuesta, e aí até acho que me esqueci algum. Nessa linha de contratações, o Eduardo Fritz, Sopa de Granada, manda uma contribuição. Laterais direitos que o Inter teve desde 2013. Gabriel, Ednei, Gilberto, Wellington Silva, Léo, Paulo César Magalhães, Alemão, Dudu, Juan, Fabinho, ele não colocou aqui que também foi contratado para fazer a função de lateral direito, o Danilo Silva. Quando veio, também, era para ser solução na lateral 12. Também. Já superou a lista do Cacalo. Uma vez o Cacalo contratou 11 laterais. E 11 centroavantes. Aí me chamou para brigar no campeonato. E nessa ele contratou lista, 9 laterais entre direito e esquerdo. Não. Laterais direitos? Não. Eu andava com um papelzinho na carteira. Quantos deu aí? 11? Chegou a sumir a tinta da época. Nessa lista aqui, tem... Na lista que ele mandou são 10 laterais, com o Danilo Silva 11. E se nós incluirmos os titulares que vieram da base... Cláudio Vinck, que foi titular um bom tempo, e o William, titular um bom tempo, são 13. Só laterais de origem, fora as improvisações, com Fabinho, Edenilson e outros muitos. Aquilo, você tem uma cabeça boa. Na época, o Cacalo contratou 11 centroavantes também. Contratou Maurício Cartucheira, contratou Marcos Paulo, contratou o capitão, reserva do Fluminense. O Silva, o Carequinha. Santa Catarina tinha 3 times, os 3 melhores times, ele contratou os 3 centroavantes. Um sendo o Jacaré. Obrigado pelo Jacaré. Já voltamos. Adalberto Aquino, todos sabem, foi preparador do Foguinho. E eu brinco com o Adalberto Aquino, que foi na primeira passagem do Foguinho. O Foguinho terminou o Inter daqueles 4-0 em 68. Logo depois que desceram da Arca de Noé, Não, mas foi em 76, quando ele treinou o Grêmio pela segunda vez. Ele treinou o Inter uma vez e o Grêmio 2 vezes. Mas em 76, o preparador físico foi o Adalberto Aquino, que eu nem vou dizer porque que aposentaram ele, né? Porque deu uma porrada no Barretão. Mas vamos pular essa parte. Outro dia, quem é que estava lá que nós estávamos recordando? E eu me exibindo lá. Disse, quem foi o preparador físico do Foguinho em 76? Aí não lembrava. É um ex-presidente que teve lá. Era o Ícaro e o Adalberto Aquino. E aí já ouviu falar nesse cara? O Adalberto Aquino. Mas aí o que dizia o Foguinho a respeito de lateral? Não, uma vez o Grêmio contratou um lateral, ele estava num programa numa rádio aqui de Porto Alegre, no sala de redação, e aí está chegando um lateral do Rio de Janeiro pro Grêmio. E aí ele disse assim, não joga nada. Mas como? Você já viu ele jogar? Eu não preciso ver. Viu a foto. Não, eu não preciso ver. Não, é pior. Ele disse assim... É outra tese muito boa. Eu conheço o lateral direito do Flamengo, que é o Leandro, que é um bom jogador, mas o lateral do Vasco não joga nada. O lateral do Botafogo é ruim e o lateral do Fluminense é ruim. Se ele joga no América, se ele fosse bom, um desses 3 tinha contratado ele. Então eu não preciso ver. Então eu fiz essa mesma relação. Mas agora tá meio furada essa tese. Mas agora se contrata jogador do Boa Esporte. Essa tese é melhor que da foto. Eu fiz essa relação também que o Grêmio contratou o Leonardo do Boa. Aí quando o Internacional contratou um jogador, eu acho que chama Juan. Eu disse, não pode ser, porque ele era reserva do Leonardo, não pode jogar no Internacional. Não preciso nem ver. Então, a minha tese é do Foguinho. Então eu não sei o que vocês acham do Juan. Não, mas então é por isso que tu me chamou a atenção que o Richelli é reserva do Anselmo. Exatamente. Mas nessa linha, o Juan, o Rec disse, já está indo para o time de transição. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem uma tese que é superior a essa tua aí. Os profissionais se defendem. E eles vão pela tangente, quando eles vão falar uma coisa do outro, cheio de dedos e pisando em ovos. Quando o Julinho Camargo deu um pau nesse Juan, antes do Inter contratar, e não deram bola, disse, mas vão contratar um jogador que o técnico acabou com ele. E outra, o Juninho não é de arrumar confusão, de brigar por ninguém. Não, ele deve ter falado como um profissional honesto. Para alertar o Internacional, não tragam, por favor. Já voltamos.
8h18. Tem uma história que o professor Enio conta aqui. Mas eu vou dar o crédito pro professor, porque senão vão me encher o saco, vão atribuir a mim. Que o Damião deixou de ser vendido por 37 milhões de euros. Só que ou de dólares. A venda euros, mas foi vendido bem para o Santos também. Foi vendido bem. Foi vendido bem, foi vendido hoje, bem. Dá 148 milhões. Eu fiquei sabendo com o pessoal, que era de um grupo também de empresários, que na compra do Damião, eles acreditavam mais no Lucas Lima. Porque foram vendidos os dois juntos. O Lucas Lima foi praticamente por 2 ou 3 milhões. Tu entende? Então, se tu analisar... Me ajuda que eu te ajudo, né? Exatamente. Se tu analisar a venda dos dois, era para compensar no Lucas Lima. Sim. Que às vezes tu compra 2 jogadores assim, a avaliação como às vezes na do base... Lucas Lima não tinha muito futuro, deve ter sido essa avaliação. Aqui o Bernardo Kramer está cumprimentando aqui o programa e está me sacaneando já, para variar, né? Parabéns pelo programa, só não estão deixando tu falar. Saudações tricolores, Renato foi solidário com a crise do Inter. Se coloca o Arthur, era outro 5-0. Nós estamos ajudando o REC, tem que descansar um pouco. Tem um pessoal aí, preservar a voz. Tem que preservar a voz, né? Começam as brincadeiras aí, mas que o Renato ficou sabendo dos outros resultados que o Grêmio classificava até com empate, né? Até perdendo. Mas o Grêmio classificaria tranquilo até com empate. Então disse que ele puxou o freio, disse, não vou... Mas o quê? Tu tá brincando, mas pode ser. Não vou exagerar, não vou jogar o que joguei no primeiro tempo. Porque tem mais 2 clássicos. Esse jogo aí. tá morto aí, para eles acharem que estão bem. Lá na arena nós liquidamos. Eu não chego a tanto. Eu acho que ele recuou. Vamos ver. E vamos deixar, porque o Internacional jogou tão bizonhamente o primeiro tempo e tão desorganizado, que era natural que ele esperasse e fizesse mais 2 gols. Tem uma sacanagem com lógica essa aí, sabe por quê? Tava 1-1 São Luís e São José, e o que tinha... pior qualificado, que era o São Luís, ia ficar fora. Ou era o São José que estava atrás? O São Luís corria. O São Luís ia ficar fora. É o São Luís que ia ficar fora, então falei certo. Mas ele perdeu e ainda classificou? Sim. Porque o Juventude não teve. O Juventude não ganhou? O que o Juventude precisava fazer para tentar tirar Todo o mundo Grêmio, considerava que o Juventude ia ganhar o jogo. E aí o Grêmio ia tirar o São Luís. Era o Grêmio que ia tirar o São Luís se empatasse o Clássico Grenal. Porque o Grêmio iria o Grêmio foi a 16, o Grêmio iria a 14 e o São Luís ficou com 14. Agora, tu falou uma coisa correta no início do programa, que o Grêmio, mesmo tendo jogado só 5 partidas com o time principal... 6, ganhou 5 mas teve uma que o Grêmio ganhou do Novo Hamburgo 3-0, jogaram todos os reservas. E o Brasil de Pelotas, o Grêmio colocou o Jael e o Alisson no intervalo, que o Grêmio já era misto. Então eu quero dizer o seguinte, e mesmo assim o Grêmio ficou a 2 pontos internacional. Só 2 pontos no Internacional. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. A Pé de Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online, só produtos de primeira. Amanhã teremos outro grande programa, o Bernardo estava elogiando o programa, amanhã teremos outro bom programa aqui, Yarley e Lauro Quadros, à noite. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados no seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Vou ficar devendo para vocês, eu tenho um mimo para dar, mas o maior mimo é vocês frequentarem a Bascaria. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria,
Comendador Caminha, 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 30616262, é o melhor custo-benefício de Porto Alegre. Dudu sofreu fratura no antebraço esquerdo, será submetido a procedimento jurídico, o tempo de recuperação só será delimitado após a cirurgia. Procedimento cirúrgico, não jurídico. Falei jurídico, é tanta coisa, é Ministério Público. Viu por que nós temos que poupar a voz? Viu? Não tem que poupar o cérebro. Tá queimando uma face aqui. No departamento médico, eu quis acelerar, viu? Vocês me atrapalharam. Olha aqui, ó. Mas é tanta coisa, é Ministério Público, é tanta confusão. É tanta juntada de documento que... Já tem cara que vai ir para o médico por causa do jurídico. Né? Vamos deixar assim. Inter oficializou o empréstimo do lateral direito Fabiano, vínculo até dezembro deste ano. Novo reforço colorado, atacante Rossi, foi apresentado oficialmente hoje pelo clube. É bem aceleradinha, hein? Já chegou dizendo que se tiver que botar a perna na frente, ele bota. Se tiver que ir pro pau, ele vai. Não disse ir pro pau, mas ele deixou... Mas ele está suspenso até setembro, está suspenso 7 meses lá na China. Ele pode jogar aqui? Não, ele foi suspenso por 4 meses, foi em setembro. Mas ele pode jogar aqui? Mas já passou o tempo. Não, o Ministério Público não vai, não pode até... É internacional. Público. Olha aqui, ó, 2 jogadores treinaram com o restante do grupo hoje no CT. Os 2 jogadores, né? Tanto o Rossi quanto o Fabiano, e o Richelli chega amanhã. Em troca de Richelli, intercedeu Hernando e Vinck ao Sport. Andrigo, que está no Ceará, também pode ser envolvido. Jeromel, convocado para a seleção. Negócio entre Grêmio e Sport segue travado. Última proposta realizada pelo Tricolor, 8 milhões de reais. E 8 jogadores do Vasco estão com problemas, uma virose, jogam amanhã contra a Universidade de Chile. 13h tem o preliminar. Obrigado, Keller Cross. Obrigado, Adalberto Aquino. Obrigado, Maurício. Até amanhã, 13h.